Trovador, bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, no dia da lua, para a gente conversar um pouco mais sobre um tema fantástico que ronda as nossas vidas, chamado de O Retorno de Saturno e os Setênios. A live de hoje vai ser extremamente importante. Eu recomendo que todos vocês assistam ela até o final, porque trarei várias informações aí bem preciosas para vocês. Tá bom? Todos bem-vindos. Como sempre, vou dar aí uns 6 a 8 minutinhos para as pessoas irem entrando. Bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo bem? Vou avisar aqui o pessoal também na nossa guilda, meus alunos. Tá muito alto, gente, a música? Falem pra mim. Diminui um pouquinho aqui. Esse é um tema fantástico. Tá muito alto? E agora? Como é que tá agora? Abaixei um pouquinho aqui. Vê se melhorou. Boa noite, Vera. Tudo bem? Tá melhor, gente? Vê se tá muito alto. Falem pra mim. Voltamos às nossas lives de segunda-feira. Eu passei umas 2, 3 semanas, né, gente? Na verdade, sem fazer live às segundas. Estava fazendo em outros dias e horários, assim. E acabei... Agora voltando, né? Às nossas lives nesse dia bem certinho. Tudo bem com vocês? Todos muito bem-vindos. Vou arrumar isso aqui. Vai. Melhor. Pronto. É isso aí, gente. O tema de hoje vai ser sobre o retorno de Saturno e os setênios na nossa vida. Tema bem importante aí para nossa biografia. Vou falar hoje de todas as idades, então se você está aqui encarnado hoje, essa live é para você. Eu vou passar por todas as idades de acordo com a antroposofia e com os estudos astrológicos, tá? Então, recomendo que você envie essa live aqui para as pessoas que você sente que faz sentido que também assistam isso, porque eu vou falar de todos os setênios. Desde o 0 ao 7, do 7 aos 14, aos 21, aos 28, aos 35 e todos os setênios até o fim da vida, tá? Então, independente da idade, eu vou trazer informações bem valiosas aí pra galera. Então, não tenham medo, podem mandar aí, compartilhar isso tudo com as pessoas. Tudo bem, Mara? Não tá essa câmera. Vou esperar mais uns minutinhos, tá, gente? Antes da gente começar. O pessoal geralmente entra depois, né? Vão entrando com o tempo. Eu acabei também não deixando o lembrete por bastante tempo, né? Deixei por algumas horas só. Então eu acho que as pessoas vão entrando mais na metade da live mesmo. Que bom, querida. De verdade mesmo. Boa noite, Débora. Tudo bem? Vera também, já dei boa noite, né? Acho que agora o som tá melhor, né? Coisa boa, pessoal. Coisa boa demais. Boa demais. A base do que eu vou falar hoje aqui com vocês, gente, é a antroposofia, tá?
Então, a gente vai conversar sobre um tema muito, muito importante, que é o retorno de Saturno, né? Que é tão falado, tão comentado ao longo dos estudos astrológicos por aí, né? Muita gente fala sobre ele. Quem é Saturno? Por que ele retorna? Por que é tão importante o famoso retorno de Saturno, né? Por que a gente fala tanto sobre ele? Eu vou explicar bem certinho para vocês o que é isso tudo. Qual é o convite que nós recebemos com esse retorno de Saturno? E também porque faz sentido estudar os setênios, tá, pessoal, na nossa vida. Enfim. Ô, Débora, beleza, querida? Estarei aí, Mara, amanhã, viu? Estarei aí amanhã. Bom, gente, então vou esperar mais 2 minutinhos aqui. Enquanto isso, a gente vai entrar amanhã com uma lua em Virgem, uma lua crescente em Virgem, gente, começando amanhã, tá? Então, essa semana aí vai ser bem focada pro trabalho, né? A gente tá com Saturno retrógrado também na vida aí, nos relembrando de algumas pendências de trabalho e o quanto precisamos de disciplina para realizar os nossos objetivos na matéria, né? Então, uma semana bem focada e voltada para a questão do trabalho mesmo assim, da manifestação e da disciplina, né? Eu vou esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Já começa de fato no tema. Mas a grande questão que a gente vai conversar aqui hoje é sobre a evolução cíclica que acontece na nossa vida, né? Essa última aqui foi do Corelli, Joyce. E a próxima é do Beethoven, né? A Moonlight Sonata. Aliás, sabiam, gente, que escutar música clássica te deixa mais inteligente? Existe algo em neurociência que a gente chama de plasticidade cerebral, que é basicamente uma capacidade que a gente tem de moldar o nosso cérebro através de estímulos exteriores. E isso acontece através da música também. O nosso cérebro, ele ativa determinados lugares e pontos do cérebro a partir das vivências que a gente vai tendo, né? Então, por exemplo, se você pega todo dia a mesma rua para ir trabalhar e a mesma rua para voltar dos seus estudos ou da sua faculdade, o seu cérebro está se acostumando a ativar os mesmos estímulos neuronais dentro da sua cabeça. Quando a gente ouve uma música, o tipo de música também vai condicionar o nosso cérebro a ativar certas áreas específicas da nossa rede de neurônios. Se você escuta uma música com batidas constantes iguais, principalmente músicas que, mesmo mudando a música, é a mesma batida igual o tempo inteiro, você está condicionando o seu cérebro a ativar sempre as mesmas vias neuronais, fazendo com que a gente mantenha sempre o mesmo padrão de pensamento. E o que são pessoas que mantêm o mesmo padrão de pensamento de forma teimosa, se não pessoas que têm uma certa dificuldade, né, em lidar com as diferenças e com as mudanças no mundo. Quanto mais os nossos pensamentos são determinados e enviesados e padronizados, mais difícil fica para a gente lidar com as mudanças. Agora, quando você escuta música clássica, diferentes partes do seu cérebro que não são ativadas normalmente, elas passam a ser ativadas, desenvolvendo o que a gente pode chamar de plasticidade cerebral, né? Que é a capacidade que o cérebro tem de literalmente ativar áreas que até então nunca foram ativadas, desde a sua infância, às vezes, aumentando muito a capacidade de resolução de problemas e de lidar com desafios, dificuldades, de lidar com o acaso e o inesperado, ou seja, inteligência.
Então, ouvir música clássica, além de equilibrar as suas emoções, lembra sempre que emoção é água, né? Nós somos seres feitos de água. Então, além de equilibrar a nossa parte emocional, ouvir música clássica também te deixa mais inteligente. Tá. Não só a clássica, né, gente? Mas, enfim, um Pink Floyd da vida, músicas complexas, com melodias complexas, que te levem a vivenciar um estado de música diferente, né? Algo diferente. Enfim, fica aí essa curiosidade aí. Bom, pessoal, vamos logo começar então. Tamo junto, Rodolfo. E aí, Fran? Vou te responder no WhatsApp, tá? Deixa comigo, hoje. Ano retrasado me eduquei a ouvir música clássica. No começo era chato, mas hoje é a coisa mais gostosa nesse mundo. Material que posso sentir. Nessa música entrando nos meus ouvidos. Maravilhoso. Sinto a mesma coisa. Né? Maravilhoso, gente. Bom, pessoal. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre os setênios, e aí, meu querido? E de explicar por que a gente fala sobre 7 anos, né? Quero primeiramente trazer o simbolismo do número 7. O ponto aqui é que, por que Saturno é escolhido como o regente do tempo no nosso mapa? Por que Saturno é representado como o deus Cronos, como o ceifador, como aquele que coordena a questão temporal na nossa vida, né? O tempo, assim como o número 7, ele é muito ligado com a questão do mundo espiritual, tá muito vinculado com a espiritualidade. Nossa, Johan, Saturno tem a ver com a espiritualidade? Como assim? Começa num pequeno detalhe. Sábado foi o 7º dia de trabalho, no qual Deus descansou. Por isso, a gente recebe a informação para guardar o sábado, né? Ou para, de alguma forma, enaltecer o sábado como o 7º dia, o dia sagrado. A gente tem algo chamado a Ordem Caldaica. Ordem Caldaica, gente, é uma ordem de planetas onde os próprios dias da semana, na nossa semana, seguem essa mesma ordem, onde nós temos uma evolução em termos do movimento e da velocidade de movimento dos planetas ao longo do tempo. E o último, mais lento, é Saturno. Por isso ele ficou por último, como 7º. Né? Então Saturno ele é amplamente relacionado com o número 7. Além, né, dele mesmo simbolizar a própria busca por aquilo que mais vai dignificar a nossa alma e através da disciplina, do trabalho, da constância, o que realmente é um desafio para muitas pessoas, para mim inclusive, né? O grande ponto aqui é que ele vai relacionar o tempo de Deus com o tempo dos homens. Saturno, então, ele não é o ceifador do tempo malvado que vai nos tirar tempo, vai nos tirar vida. Pelo contrário, ele nos ensina que o tempo ele é implacável e que as coisas acontecem da forma que precisam acontecer. Por isso ele é tão vinculado com o número 7, que é o número da perfeição de Deus. Nós temos 7 dias da semana, nós temos 7 notas musicais principais, nós temos os 7 planetas da astrologia clássica, nós temos que a Lua, em cada fase dela, ela fica mais ou menos 7 dias. Então o número 7 ele é extremamente simbólico, muito conectado com a questão magística e espiritual no mundo. Inclusive tem um livro super famoso aí que é o 777, né? que algumas pessoas conhecem, que também é extremamente conectado com a parte magística, né? E o que acontece, gente, é que, como eu já falei algumas vezes aqui para vocês,
os seres humanos, da mesma forma como tudo no mundo e na natureza, são cíclicos. A gente vive ciclos o tempo inteiro, né? Não é à toa que o Campbell foi lá e criou algo chamado a Jornada do Herói, que é a mesma jornada que a gente vê de forma fantástica na obra O Senhor dos Anéis, ou na obra Star Wars, e em várias outras obras maravilhosas, né? A Jornada do Herói é uma continuação de 12 passos, 12 caminhos, 12 casas, 12 signos, onde a gente vai trilhando o caminho do herói ao sábio, né? Muitas pessoas hoje usam o termo arquétipo até para se identificarem em termos de marketing e publicidade, né? Ah, eu sou mais o arquétipo do herói, mais o arquétipo do mago, né? E na verdade, a ideia é: todos somos heróis, magos e sábios em potencial. A grande questão é em qual parte da sua jornada você está hoje. E isso é marcado pelo seu retorno de Saturno. O retorno de Saturno vai marcar em qual parte da jornada você está hoje. Isso tem tudo a ver com os setênios na nossa vida. A cada 7 anos, a vida humana passa por uma grande mudança. Às vezes é mais forte, às vezes é mais interior, em outras vezes é mais exterior, às vezes tem mais a ver com as pessoas de fora. Nem sempre vai ser algo mais interno, né? E o que acontece então é, a cada setênio a gente vai ter áreas específicas da vida sendo trabalhadas de forma mais intensa, tá, gente? Começando então pela passagem de Saturno pelas casas e pelos signos. Saturno passa cerca de 2 anos e 4 meses em cada signo e em cada casa. Isso significa que quando você nasceu, Saturno estava na sua casa 1, ele nasceu junto com você da casa 12 para a casa 1, ele encarnou aqui com você, tá? Me digam se a música tá muito alta, gente. Eu não tenho muita noção. Falo sim depois, Carla, com certeza. É o livro 777 do Crowley. É bem controverso esse livro, mas recomendo bastante para quem quer estudar a história da magia, né? Tá um pouco alto, né? Deixa assim, então. Então, quando a gente nasce, o planeta Saturno, ele encarna junto com a gente, né? Ou seja, a nossa responsabilidade, a questão da disciplina, a busca pelo desenvolvimento interno, né? Saturno vem junto conosco para marcar o tempo. Ele é o senhor do tempo, ele é Cronos. Ele vai passar cerca de 2 anos e 4 meses em cada casa, em cada signo. Então, ele passa 2 anos e 4 meses na casa 1, depois 2 anos e 4 meses na casa 2, depois 2 anos e 4 meses na casa 3, finalizando assim um setênio a cada 3 casas. Então, quando você completa 7 anos, você está exatamente na sua casa 4, entrando na casa 4. Então, se você tiver com o seu mapa aí, cada casa do seu mapa, contando da casa 1, marca 2 anos e 4 meses, completando a casa como um todo. Quando a gente chega na casa 4 e começa a entrar nela, acessamos os 7 anos de idade, né? 2 anos e 4 meses vezes 3 casas, nós temos 7 anos, mais ou menos, em média. A partir daí, a gente continua a jornada, chegando aos 14 anos, né? 14 anos é a entrada na casa 7. A casa 7 não é a casa da relação com os outros. E com 14 anos, a gente não começa a justamente entrar mais em contato com outras pessoas. Geralmente com 14, a gente tem acesso ali ao primeiro amor. Em alguns casos vem um pouco depois, às vezes vem um pouco antes. Mas geralmente vai estar muito ligado com a posição de Saturno no mapa. Então, 14 anos, segundo setênio.
O ser humano agora começa a olhar para o mundo. Eu já vou passar bem com calma, tá, gente? Por todos os setênios até os 63 anos, tá? Mas só para vocês entenderem o que o retorno de Saturno simboliza de fato. Então, com 14 anos, a gente passa a entrar na casa 7. Então, entrou na casa 7, passam-se mais 3 casas, 14 mais 7 anos, 21 anos, a gente entra na casa 10, lá em cima. Então, dá 9 para 10. 21 anos. Né? Casa 10, 21. 21 também é a chegada do eu. Já vou entrar mais em reflexão sobre isso. Mas 21 anos representa literalmente quando a nossa missão, a nossa consciência, a nossa individualidade maior, a nossa divina vontade, o que a gente pode chamar de volição, o fogo da sabedoria, a chama de fogo, a inspiração divina, ela vem com muita força com 21 anos. Por isso que é um verdadeiro crime a gente fazer os nossos jovens escolherem a faculdade com 17. A pessoa está ali na casa 8 dela ainda. Nem entrou na casa 9 ainda. Está na casa 8 dela ainda, entrando dentro das sombras para integrar medo e trauma e todo tipo de questão mais profunda da alma. Só com 21 anos que ela vai realmente receber o seu eu, a sua consciência, e aí sim ter muito mais capacidade para escolher o seu próprio caminho, né? Enfim. Então, terceiro setênio, 21 anos. Dos 21, casa 10. Casa 10, casa 11, casa 12. Mais 3 casas, a gente completa mais 7 anos, fechando 28 anos, que é o primeiro retorno de Saturno, idade tão falada. O retorno de Saturno, gente, com 28 anos, é uma das idades mais importantes da vida de um ser humano, porque é um renascimento, é o maior renascimento que a gente tem em termos astrológicos. A gente pode ser, a gente pode renascer todos os dias, ainda mais quem tem bastante escorpião no mapa faz isso muito, mas com 28 anos o renascimento ele é muito, muito maior. É uma mudança muito grande. E o que acontece? Quanto mais a pessoa já está conectada com a sua missão, com o seu trabalho aqui na Terra, com o seu propósito, quanto mais ela está se dedicando para aquilo que ela veio de fato trabalhar aqui e fazer aqui, mais leve e fluido será o seu retorno de Saturno. Agora, se a pessoa não estiver muito ligada na vida espiritual, se ela não estiver se importando muito com o que ela vai fazer aqui, se ela só estiver fluindo com a maré, e também está tudo certo, cada um vive a vida no seu tempo, né? 28 anos vai ser algo muito mais forte para ela em termos de puxada de responsabilidade. Muitas pessoas despertam com 28, 29 anos. Né? Geralmente, tem muita gente que passa aí até os 28, 29 sem nunca nem ter buscado nenhum tipo de autoconhecimento. Né? Isso não é demérito nenhum, é simplesmente a vivência que aquela pessoa precisava. Ela precisou de um pouco mais de tempo, né, para poder se aprofundar nisso. Só que com 28 anos aí vem com força total mesmo. Retorno de Saturno puxa para o quê? Para a responsabilidade, para a questão kármica também, né, para a disciplina. Então, opa, tem algo aqui para eu fazer, tem algo nesse mundo para eu realizar. Não tô aqui só de passagem e de brincadeira, né? Esse é Saturno cobrando a gente. Enfim, nossa, eu amo essa música. E aí, depois desses 28 anos, continua. Dá mais uma volta, 56. Depois continua. Dá mais uma volta, 56 mais 28. 76 mais 8. 74. 60 aí. Enfim, quem é? Faz aí pra mim a conta. Enfim, a questão é, o Saturno ele não vai parar nunca de girar no nosso mapa. E de continuar contando esses 2 anos e 4 meses.
né? Não vai parar nunca. O ponto então é, cara, como reconhecer em qual parte da minha jornada eu tô hoje, em qual setênio eu tô hoje, e como aproveitar esse setênio da melhor maneira possível mesmo. Né? Enfim. Vamos a eles então, gente. Vamos a eles então. Precisamente aqui. Do 0 aos 7 anos, primeiro setênio. Aqui a gente tem um contato muito grande com a mãe, é o calor, a busca pelo calor humano, a família, confiança. A gente costuma falar que aqui a frase é: o mundo é bom. O mundo é bom, eu estou em família, eu tenho calor humano, eu tenho segurança, confiança, família. O mundo é bom, né? É a fase do andar, do falar e do pensar. Aqui a gente tem o começo do pensar. Por quê? O sistema nervoso sensorial da criança começa a se desenvolver com mais força a partir aí dos seus 3 anos até os 7. Né? Com 7 anos ela já começa a compreender melhor o mundo em que ela vive, a buscar compreender de forma racional mesmo, e neurosensorial, as questões do mundo. Né? 84, né, Li? Eu falei 74, eu acho. Obrigado. Então, esse é o nosso primeiro setênio, né? Quando a criança está nesse mundo ainda super maternal, super conectado com a família, né? É a apreensão através da imitação. O que a criança faz do 0 aos 7 anos, principalmente a partir dos 3 anos? Mamães de plantão vão confirmando aí, tá? Porque eu não sou pai ainda, então se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam. Lilian, por favor. Então, do 0 aos 7 anos, o ser humano vai estar, ele apreende o conhecimento através da imitação. Então, é muito exemplo, né? Ele olha o que está acontecendo fora e traz para dentro. Está o tempo inteiro incorporando questões para compreender com o seu sistema neurosensorial que está começando a se desenvolver ali, né? A própria compreensão de mundo mesmo, né? Dos 7 aos 14, o nosso segundo setênio, a gente tem a fase da escola, né? Aqui o mundo não é mais bom, então não é mais o mundo é bom. Aqui a frase que a gente usa é: o mundo é belo, né? Então, uma fase de admiração, de veneração muito forte, dos 7 aos 14. Agora, a criança, o jovem já teve uma percepção mais apurada da realidade e já conseguiu encontrar o seu lugar no mundo, ele já desenvolveu a própria personalidade, né? Na nossa casa 3 do mapa, existem ali os indícios da formação do nosso ego, da nossa personalidade. A casa 3 é a casa do desenvolvimento da individualidade daquele ser humano, de quem ele é de fato, né? É ali onde a gente vai aprender com as crenças dos nossos pais e mães e avós. Depois que tu fez isso, que você incorporou esse personagem, né, e desenvolveu isso, a gente entra nessa fase do segundo setênio, onde o mundo é belo. Então é uma admiração muito forte, uma veneração, né? Aqui é uma fase muito marcada pelos polos de simpatia e antipatia. Então a gente vê muito já a criança e o jovem, né, tendo fortemente isso. Então ou ama algo ou odeia, né? Tanto é que muitos pais falam que é uma fase meio difícil ali, né? 12, 13 anos, né? Onde o jovem tá nisso de ou muita, né, simpatia ou muita antipatia, né? E ele tem que fazer isso mesmo, para vivenciar os extremos do mundo, para poder se aprofundar e desenvolver um aprofundamento na própria psique dele, na própria compreensão da mente desse jovem, desse ser, né? Dessa criança ainda, né? Então aqui a gente tem o começo do sentir. Do 0 ao 7 a gente tem o começo do pensar. Então o começo da questão mais neurosensorial,
da compreensão de mundo. 0 ao 7, por que, mãe, isso? Por que, pai, aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os porquês do mundo. Dos 7 aos 14, os porquês já começam a se transformar em opiniões. Então, nossa, eu gosto disso, ou eu não gosto daquilo. É um outro âmbito agora. Segundo setênio, tá? Né? Aqui é o sistema rítmico que começa a ser mais desenvolvido. O sistema rítmico, coração tem ritmo, os pulmões, ritmo, né? Nosso sistema rítmico. Tanto é que geralmente questões traumáticas nessa fase vão no futuro trazer algum tipo de desafio, por exemplo, pode ser levado para a fala, por exemplo, né? O ritmo dos nossos pulmões, da entrada e saída de ar, dita a nossa capacidade de dicção e oratória. Então, algum tipo de desafio nessa fase aqui pode se encaminhar para no futuro levar esse ser a vivenciar algum tipo de dificuldade em algum dos âmbitos desse sistema rítmico, né? Por exemplo. Enfim. Dos 7 aos 14, aqui a gente tem uma exaltação, então, também da figura dos exemplos paternos, né? Então aqui ainda o pai e a mãe têm grande papel no mundo dessa criança e desse jovem, né? Muito fortemente, né? Por mais que ainda já tenha bastante questionamento. Agora, dos 14 aos 21 anos, a gente tem aí uma fase muito interessante, que é a fase chamada de a queda do paraíso, né? Do 0 ao 7, então, o mundo é bom. Dos 7 aos 14, o mundo é belo. Dos 14 aos 21, o mundo é verdadeiro. O mundo é verdadeiro, né? Eu já falei algumas vezes para vocês aqui que com os nossos 18 anos ali, geralmente a gente passa por um tipo de crise bem forte, né? Isso acontece pela preparação dos 21 anos. Com 21 anos acontece a chegada do eu, que é a consciência, né? Então, para pensar um pouco aí na sua biografia. O que aconteceu com os seus 18 anos ali, dos 18 para os 21? Geralmente, nos 18 anos e meio, o jovem vai passar pelo primeiro nódo lunar, que é um karma, um trauma, um medo de outra vida. Um vislumbre de algo que vai rememorar questões anteriores na vida desse jovem. Tá? Então 18,5, 18 anos e meio é uma fase extremamente importante aí também. E dos 14 aos 21, então, esse terceiro setênio, não são mais os pais que estão ocupando o papel central na vida desse jovem. Agora é a sociedade, os amigos. Né? Aqui tem uma busca muito grande pelos ismos. Então, ambientalismo, marxismo, capitalismo, o jovem começa a aderir a movimentos. Ele começa a buscar grupos para ele se identificar. Justamente porque agora os pais não vão mais conseguir compreender exatamente o que ele está passando. Ele precisa, pela própria segurança das percepções internas e da formação da psique dele, ele precisa do contato com outras pessoas, em termos da sociedade em si, de amigos que estarão junto com ele, agregando em um mesmo movimento. Aqui a gente tem a entrada do jovem para os ismos, né? Liberdade, os ídolos, aqui é, né, libertação, né? Então geralmente aqui o jovem ele vai buscar fazer alguma coisa, como a gente já conversou também antes em outras lives, né? Geralmente nessa fase dos 14 aos 21 é onde naturalmente nós temos um rito de passagem que acontece em termos culturais, humanos e ancestrais nos povos originais e primordiais, o que não tem mais hoje. Só que o jovem continua buscando um rito de passagem, mesmo que inconscientemente, porque faz parte da jornada que ele busca trilhar no mundo.
Então, se a sociedade não me traz um rito de passagem para eu me sentir pronto, se eu não tenho nenhuma referência de adultos, fora meus pais, gente, os pais aqui não contam, tá? Porque o pai e a mãe já trouxeram o filho até os 14. Tem que ter um mentor agora. É a fase de um mentor, de alguém que vai além de apenas dos amigos também, alguém que vai mentorar esse jovem, né? E aí tem uma busca muito forte por isso, por um rito de passagem, para algo que mude aquela normalidade dos 0 aos 14. Eu não quero mais viver essa vida normal, já me aprofundei muito na família, na relação aqui mais próxima. Eu quero outras coisas, quero me mudar, fazer alguma coisa, quero me encontrar. Mas para se encontrar, geralmente primeiro a gente se perde um pouco, um bom tanto, né? Então vem aí a crise dos 18 aos 21, que geralmente é uma baita crise de identidade. É o que a gente chama aqui de a queda do paraíso. O que acontece, gente? Eu vou depois nos stories mostrar aqui para vocês. Tem um gráfico fantástico que mostra, né, a chegada da parte espiritual, sendo o eu, né, e a entrada do corpo biológico bem aos 21 anos. Então é como se o jovem chegasse no ápice biológico para poder receber a consciência que vai chegar na vida dele com 21 anos. Só que, para isso, ele precisa de um apoio de alguma forma, né? Por isso que existe tanto essa procura, essa busca pelos ismos, ambientalismo, né? Espiritismo, religiões também começam a ser muito buscadas aqui. E também dentro do retorno de Saturno, com 18 para 19, a gente está entrando na casa 9, que é a casa das religiões, das viagens. Então, geralmente com 18 e meio, 19, a pessoa viaja. Eu mesmo, com 18 anos, fiz a minha primeira viagem sozinho. Fui trabalhar em hostel sozinho, sem conhecer ninguém. Foi maravilhoso, fantástico. Foi o meu rito de passagem. Eu não sabia, na época, que eu estava buscando um rito de passagem para desenvolver a minha personalidade. Mesmo eu não sabendo, eu acabei trilhando esse caminho, porque ele está inconscientemente dentro de todo mundo, né? Então, dos 14 aos 21 anos aí é uma fase extremamente forte, né, na vida das pessoas. E a queda do paraíso. Lembrando então, primeiro setênio, o mundo é bom. Segundo setênio, o mundo é belo. Terceiro setênio, agora, dos 14 aos 21, o mundo ele não é nem bom nem belo, ele é verdadeiro. O mundo é o que ele é. É o que é. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem felicidade, tem tristeza, tem gente incrível, tem gente chata, tem tudo no mundo. É o mundo é como é. É isso. Só que imagina como é desafiador você vir de 14 anos vendo um mundo muito belo, muito lindo. Claro, geralmente, né? Claro que tem exceções. E aí, de repente, você se depara com o mundo verdadeiro. É a queda do paraíso mesmo, né? Aqui representada pelos 14 aos 21 anos. É claro, gente, que existem casos, né? E muitos casos, por exemplo, de crianças que foram abandonadas ou que não tiveram tanto a presença dos pais ou várias coisas nesse sentido e adiantaram muitos desses processos na vida e de forma muitas vezes bastante traumática, né? E aí é um outro âmbito também para a gente até conversar em outras lives, né? Também dá muito para relacionar traumas nesses períodos dos setênios primordiais, desses primeiros 2 setênios principalmente, com as questões que a gente vê depois lá na psicologia corporal do Reich, né? Enfim. Dos 21 aos 28, então, quarto setênio, a gente tem a fase do centauro, né? Aqui é uma sensação de imortalidade. Aqui é quando o jovem se sente imortal. Ele pode tudo, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode conquistar o mundo, ele pode criar uma banda de rock e viajar o mundo fazendo sucesso, ou construir uma empresa, ou largar tudo e viajar. Ele pode fazer o que ele quiser aqui, né? É a fase do centauro. Por que centauro? Porque essa fase ela é muito marcada
até pela própria carta do carro do tarô, que é a razão versus a emoção muito forte nessa fase aqui, né? Tem um ápice racional e um ápice emocional muito fortemente vivos dentro dessa pessoa aqui, dos 21 aos 28, né? Aqui é o legítimo céu é o limite, né? E a busca pela própria tribo, a busca pelo lugar. Não bastam agora apenas amigos. Eu quero encontrar o meu clã, a minha tribo. Eu quero encontrar as pessoas que estão comigo de verdade. Não basta apenas amigos para passar o fim de semana. Eu quero me encontrar com pessoas que têm muito a ver comigo, né? Então é uma fase de intensa busca também aqui, de experimentação do mundo, né? É o centauro, veio para conhecer o mundo, para desbravar, para viajar, né? Enfim, para ver o que faz sentido e o que não faz. Coloca o pé na água, aí vai um pouco pro outro lado, tenta várias coisas, começa novos projetos de estudos também. Essa é a fase do centauro, dos 21 aos 28, né? Que é justamente as 3 últimas casas do nosso mapa. Então é a casa 10, casa 11 e casa 12. A casa 10 é a casa do confronto com a sociedade, né? A gente passa ali dos 21 aos 23,5, basicamente ali, em confronto com a sociedade, assumindo responsabilidade, cobrança, né? Os meus 22 anos aí, nossa, foi cobrança pra caramba, principalmente minha, comigo mesmo, né? Mas também da vida, em vários aspectos também, né? Então, essa fase é muito marcada também por uma antecipação dos 28, que é o renascimento, que é o retorno de Saturno, né? Então, dos 21 aos 28, a fase do centauro. Aqui, a pessoa vai testar vários papéis, aprender técnicas, habilidades. É uma fase bem impulsiva também, né? Por que centauro? Quiron, gente, não sei se vocês todos conhecem a lenda de Quiron, mas Quiron, ele não pertence nem ao reino do Olimpo, então ele não está nem nos céus, mas também ele não está na Terra. Ele está meio que entre os dois mundos, entre a mente e a emoção, entre a intuição e a razão, entre o yin e o yang. Ele está transitando entre esses mundos. Então é uma fase de intenso trânsito, movimento na vida do jovem, né, dos 21 aos 28. Aos 28 anos, então, a gente tem a crise da identidade, que é o retorno de Saturno, né? Que é o que também a gente chama aqui de auge da matéria, né? Então aqui é quando o jovem chega no que a gente pode chamar de ápice biológico. Então a mulher e o homem aqui chegaram no seu, entre aspas, tá, gente? Aqui obviamente que não é um ápice no sentido de corpo físico, né? Mas o ápice em termos de vivência material. Passou 7 anos conhecendo todos os nuances do mundo. Chegou aos 28 agora, né? É a crise do ter versus o ser. Ou seja, como conquistar o mundo da matéria mantendo a minha essência? Como ganhar dinheiro sem vender a minha alma, né? Como trabalhar a minha missão de vida sem me perder, né? Uma fase importantíssima aí, a fase dos 28 anos. Aqui não é mais o centauro, é o cavaleiro, né? Então a gente tem a fase do cavaleiro aqui, onde agora a pessoa já se identificou com algo, né? Ela encontrou uma bandeira, uma rainha ou um rei para defender, um castelo para construir, um império para defender, para trazer do zero, né? Crise da identidade essa dos 28 aos 35. E aqui é uma fase também muito forte, onde se dos 21 aos 28 não existia limite, né? Então o céu é o limite, porque é o centauro, né? E Quiron tem grandemente essa vontade de voltar aos céus, de ser um deus, né? Dos 28 aos 35, agora o limite é o mundo. Então, tem mais uma queda, semelhante à queda dos 14 aos 21, só que agora o mundo começa a limitar essa pessoa. Por quê?
Saturno está vindo da casa 12. Gente, casa 12 é a casa mais expansiva das 12 casas, né? Então ela está lá expandindo, enorme. Saturno vem, restringe, aperta e renasce na casa 1. Então é um aperto, uma restrição da energia total da casa 12 para entrar na casa 1. Então é o limite do mundo. O mundo agora é o limite para essa pessoa. O mundo agora ele é o limite para a vivência desse ser na Terra, né? E para suas ambições, né? Começa a ver com mais pé no chão também, né? E agora é a conquista do mundo. Então, o herói e a heroína indo em direção ao mundo com mais agora altivez, né? Tendo mais compreensão, mais facilidade de identificar uma bandeira para eles defenderem, um estandarte, né? Dos 35 aos 42, nós temos o segundo nodo lunar, gente. Então, o que acontece? Dos 35 aos 42, a pessoa vai passar por uma reverberação do nodo lunar que ela já vivenciou com 18 anos e meio. Tá? Então, se você tem aí de 35 a 42, essa é uma fase bem importante na sua vida, porque tu vai reviver um aspecto mais tenso desse nó do sul que tu já viveu lá dos 14 aos 21, tá? Então a gente tem isso bem forte aí para os 35 aos 42. É a segunda passagem pelo nodo lunar, né, gente? Então aqui é agora a fase do caminhante. Por que do caminhante? A pessoa não precisa mais de um cavalo, né? Então não é mais a cavaleira ou o cavaleiro. Não precisa mais do cavalo porque não tem mais pressa. Entendeu o tempo. Já entendeu melhor o tempo das coisas. Não precisa mais da parte animal, cavalar ali, né, para ir para os 7 cantos. Se precisar, claro, vai ter isso sempre dentro de si. Mas agora abdica desse cavalo para viver a experiência desse segundo nodo lunar, que é mais uma virada kármica, mais uma grande mudança, né? Agora o limite é a si mesmo. Então, se com 28 aos 35 o que paira é o limite para os meus sonhos é o mundo, porque o mundo é físico, tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que não me permitem fazer, né, algo nesse sentido. Dos 35 aos 42, agora o eu é o próprio limite. A pessoa torna-se o limite dela mesma, né? Por isso que ela começa a questionar a ela mesma. E dos 28 aos 35, ela passa a questionar o mundo. Então, peraí, como assim? Eu vou conquistar tudo isso aqui. Vocês não podem dizer que eu não posso nada. 28 aos 35, força da conquista, né? Em cima do cavalo, com uma espada, o herói, a heroína, né? 35 aos 42, agora a pessoa já percebeu que ela pode sim fazer o que ela bem quiser com o mundo. Mas até onde ela vai? Então aqui a gente tem, né, a crise chamada de a crise dos talentos, né? Crise dos talentos, né? Então a pessoa começa a olhar aquilo tudo que ela foi, que ela é, e começa a refletir, cara, até onde eu posso chegar? O que eu já fiz na vida? O que eu posso fazer ainda? O que eu ainda não fiz? Né? Quais são os próximos passos? Veio para consolidar o seu lugar no mundo agora. O gato que a gente fica miando. Gente, eu nunca vi esse gato aqui mia, que é uma coisa inacreditável. Dá oi lá pra galera lá, cara. Então, dos 35 aos 42, consolida o lugar no mundo.
O mundo não é mais um impedimento. Agora, a pessoa vai consolidar o lugar dela na existência aqui, de fato, né? Claro que, gente, como eu já falei antes, né? Isso pode acontecer mais cedo, né? Geralmente vai seguir os setênios, assim, né? Porque tem uma certa ordem nisso, assim. Apesar de que, quando me apresentaram esse conteúdo pela primeira vez, eu mesmo fiquei bem, assim, até meio de cara, assim, porque eu falei, nossa, mas na época eu tinha, acho que 17 anos, né? E eu falava, não, mas poxa, eu já tô acessando tudo isso aí que vocês falam que eu vou acessar com 21 anos, eu já tô vivendo isso agora. Então tem coisas que a gente vivencia assim antes, tá? Não é... A experiência humana não pode ser colocada em números, né, gente? Enfim, né? Sempre falo isso aqui também. Mas é uma tendência, sim. Por mais que você consiga acessar coisas desses ciclos antes da idade, tu vai viver predominantemente a fase daqueles setênio em si, com certeza mesmo, tá? Com certeza mesmo. E dos 42 aos 49, agora o ser humano começa a liberar os sentidos, né? Então, se do 0 aos 7 tem o desenvolvimento do pensar, agora dos 42 aos 49 tem a liberação do pensar, liberação do julgamento, liberação das crenças, liberação de tudo aquilo que você acreditava que era super certo e não é mesmo, porque mudou. Se liberta do peso de ter que se segurar nas crenças. Isso é 42 aos 49. Liberta ao pensar. Capacidade imaginativa fica muito forte aqui, porque a pessoa libera os pensamentos. E aqui é uma das fases de maior criatividade. Muitas pessoas escrevem best-sellers com 42, 45, 49 anos. Aqui é uma fase fantástica de muita abertura para a criatividade. Afinal, o mundo já foi conquistado de certa forma, né? Em termos assim, físicos, né? Já conheceu muitas coisas. Agora, cara, quer trazer tudo aquilo que vivenciou e que tem dentro de si mesmo para o mundo, né? Tem uma visão mais sistêmica da realidade, né? Fazer o que é essencial, ressignificar o que eu deixei para trás, mas agora com consciência, né? Então, aprendendo com o passado para trazer uma compreensão mais ampla, mais sistêmica, mais global do presente também, né? Isso é muito forte dos 42 aos 49. Dos 49 aos 56, a gente tem o terceiro nodo lunar, também é uma fase de grande mudança aí, né? O sistema rítmico, né? Agora passa a entrar em fase mais lenta. Dos 42 aos 49 é o sistema sensorial, né? Que começa a ser libertado. Agora é o sistema rítmico, né? Então, dos 49 aos 56, a pessoa começa a liberar o sentir, o sentimento. Começa a liberar aquilo que ela sente. Por isso que muita gente se apaixona de novo com 49, com 50 anos, 52, 53. Às vezes a pessoa encontra um grande amor com 56 anos. Às vezes vive o primeiro grande amor da vida com 50. Essa é a fase do liberar do sentir. Inclusive para a própria relação, se já for casado ou casada, por exemplo, né? Então, libera o sentimento para viver um amor mais profundo, às vezes pela própria pessoa com que já está junta, né? Capacidade inspirativa. Aqui tem uma visão mais forte da questão social, do conjunto social também, né? Beleza interior muito mais valorizada do que a parte física do mundo, né? É uma veneração do interior das pessoas e de si mesmo, né? Começa a elevar o próprio sentir. E o sentir, gente, que é o nosso sistema rítmico, o coração,
os pulmões, o ato de respirar, a própria fala tem muito a ver com isso, como eu já falei antes. A liberação disso leva a pessoa a uma inspiração muito forte, né? Parte inspirativa, inspiracional, né? E dos 56 aos 63, né? Liberta, por fim, o querer, liberta a vontade. Então, libera a parte do querer no mundo, de literalmente a parte mais física, começa já a acessar o outro lado com muito mais facilidade, né? Enquanto as pessoas em outras fases têm que treinar muita mediunidade, intuição, a partir dos 56, esse caminho ele fica muito mais aberto, porque a parte física já foi caindo, e agora a parte espiritual está muito maior. Eu vou postar para vocês aqui depois nos stories, tá? Essa curva. Tá meio feio aqui no meu caderno, mas eu vou postar para vocês, né? Então aqui é uma fase de intensa entrega para a espiritualidade mesmo, né? Descobre uma nova missão, tá? Dos 56 aos 63 anos é a fase também onde a pessoa vai liberar o querer dela. Então, às vezes, as vontades de conquista que ela já fez, para agora se dedicar a uma nova missão. Tem pessoas com 56, 60 anos que começam uma nova faculdade, que começam a trabalhar como terapeutas. Eu tenho alunos e alunas que entraram com mais de 60 para aprender astrologia, né? Então, assim, é uma fase muito forte, destinada para o encontro com uma nova missão. A pessoa está liberando o querer dela, está liberando o sistema metabólico agora. Inclusive, o próprio sistema metabólico digestivo da pessoa passa a ficar bem mais lento aí, a partir dos 56 anos, né? Vai ficando lento a partir do tempo, mas fica muito mais a partir aí dos 60, mais para frente, porque é uma outra fase agora. Uma nova missão e uma abertura para a espiritualidade muito maior, com mais facilidade para a mediunidade também, né? E aqui é um aumento muito grande da capacidade intuitiva, né, gente? Dos 56 aos 63, tá? E aí, depois dos 63 anos, a gente fez essa pergunta também, quando eu estudei isso. Johan, e depois dos 63? Quem vive 110 anos, 115, né? O que acontece, gente, a partir dos 63 anos, o que é dito, né? Eu quero viver até lá para sentir na pele como é isso. Tenho bastante curiosidade, mas dizem que os setênios, eles se repetem em termos assim, energéticos de alguma forma, assim. Então é como se, exemplo, dos 63 aos 70, né? No 10º setênio, a pessoa vai revisitar a alegria e o nascimento da criança dela, de alguma maneira, né? Vai revivenciar questões dos primeiros 7 anos, né? Por exemplo, se reencontrar com amigos de infância, pode super acontecer isso, né? Também a partir dos 70 anos, né? Depois, dos 70 aos 77, né? Ela pode revivenciar algumas questões aí dos 7 aos 14 anos, mas vale lembrar que depois dos 63, o peso material e kármico ele já é muito mais leve, né? Então, assim, não tem mais tão fortemente essa questão da crise, né? Na verdade. Agora, é como se o estágio fosse mais leve mesmo, assim, né? Vai revisitar questões de outros setênios anteriores, mas com muito mais leveza. Vai revisitar para aprender e para usar na própria espiritualidade, né? Na própria missão nova, né? Então é muito lindo, assim. Então, na próxima vez que você ouvir uma pessoa te perguntando: nossa, mas eu já tenho 69 anos, eu posso tirar a carteira de motorista, acho que eu não vou fazer faculdade
de história, por mais que eu goste bastante, mas eu tô muito velho, tô muito velha. Manda pra ela essa live, ou melhor, estuda os setênios e mostra pra ela como isso não existe, né? Como até os 70, 80, 90 anos aí a gente vai estar recebendo inspiração para as missões de vida, para fazer novas coisas, para criar novos projetos, para fazer viagens. Gente, é incrível, né? E associa isso com o Saturno do seu mapa, tá? Então lembra, 2 anos e 4 meses por cada casa. Só você ver lá bem certinho de cada casa passando, né? São 2 anos e 4 meses em cada uma delas. E aí a gente tem a vivência mais específica no mapa. Exemplo, tá? Eu agora estou na minha casa 11, né? Nessa casa 11 existem influências lá, então tem planetas lá. Isso simboliza que agora eu estarei entrando em contato com muito fortemente a energia daqueles planetas na minha vida, né? Tem Vênus, tem o Sol, né? Então alguma coisa muito intensa está prestes a acontecer nos próximos 2 anos aí, porque eu estou entrando na minha casa 11, que é onde tem o Sol, é onde está literalmente também Vênus ali, Mercúrio. Então é uma casa de grande potencial energético no meu mapa. Pode ser que no seu, essa casa seja a casa 10, ou a casa 12, ou a casa 2, a casa 3, enfim. Aí tem que ver em qual parte do seu mapa, hoje, a partir de Saturno, você está. Sempre contando a partir da casa 1, tá, gente? Então, casa 1 até a casa 2, 2 anos e 4 meses. Da casa 2 até a casa 3, 4 anos e 8 meses. Da casa 3 para casa 4, 7 anos. E aí vai, completa, 28. Depois dá mais uma volta, 56. Depois mais uma, 84. E assim vai sucessivamente. Tá bom, gente? É isso. O tema de hoje foi esse. Dá para se aprofundar muito, 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 muito mais, né? Cada um dos setênios, na verdade. Salve, meu irmão, beleza, querido? Cada um dos setênios, na verdade, abre espaço para a gente conversar muito mais, né? Na verdade, tanto a parte física quanto outras questões também. Mas de forma mais geral, assim, eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês. E é isso, espero que tenha feito sentido para vocês. Tamo junto, Maria. Tayanzito também manja bastante aí, né? Dos setênios, a gente estudou isso junto. Que bom, Bia, que fez sentido. Oiá, Celeste. Cleonice, tamo junto. Gente, bate mesmo, né? É surreal mesmo, assim, né? É um conhecimento que, cara, impressionante como tem a ver com a nossa vida mesmo, assim, né? Maravilhoso. Ô, Fran, amada, tamo junto. Obrigado você por estar sempre fazendo lives incríveis também, trazendo uma galera linda aí junto com o teu conhecimento. Sério mesmo. Oiá, Celeste, eu vou deixar ela gravada, tá? Então fica tranquila que depois tu vai poder ver ela. Olá, Alcielma, tudo bem? Ju Laurindo, muito legal a primeira live que acompanho e gostei muito. Que legal que fez sentido, Ju, fantástico. Tô aguardando minha agenda. Cheguei no final, mas ótima live. Eu vou deixar salvo, tá? Então podem assistir depois também. Passado minha transição antes do 56. Tudo ótimo, lindeza. E com você? Tudo certo? Então, gente, é isso aí, meu. Setênios, tema aí fantástico. Extremamente atual, fortíssimo, né? Uma coisa assim, incrível. Um tema que é muito atual, né? Deixa eu tirar aqui uma fotinha. Opa, não consegui tirar, peraí. Aí, agora foi. E o portal? Perguntou a nossa querida Carla. Então, portal 666, né? Então, olha só, cara.
Que bom, querida, de verdade mesmo. Tamo junto, Vera. Ô, Flávio, qual o retiro que tu foi? Conta pra gente aí. Pode falar, caso queira, né? Está em Virgem? Não. Saturno está em Aquário. Ó, vou abrir aqui agora o céu de hoje pra gente conversar um pouquinho aí sobre esse portal, né? Ver. Dia de hoje. Gente, então, tem uma galera ali, né? Opa, espera aí que eu vou fazer de novo aqui. Aí. Pronto, agora foi. Em Urubici, trabalhando a plenitude. Flávia, Urubici não é com aquela mestra do Centro Florescer? Não é lá? Eu me esqueci o nome dela, mas eu quero muito, muito mesmo ir lá conhecer. Tenho várias amigas que frequentam. Eu acho que é o mesmo, Centro Florescer, né? Gente, então, respondendo a pergunta da Carla aqui, né? A gente tem, como eu disse, Saturno tá em Aquário aqui, retrógrado, né? Então, naturalmente, ele já tá fazendo esse movimento aí de nos lembrar dos aprendizados antigos da nossa vida e nos lembrar que as coisas não vão fluir se a gente não tiver disciplina para executá-las, né? Afinal, o estado de disciplina, eu costumo brincar que é o estado de estar de plenitude de si próprio, né? Como se estivéssemos plenos de nós mesmos, plenos de si, né? De si pleno, né? Não é exatamente essa a epistemologia da palavra, mas eu gosto dessa compreensão. Então, Saturno em Aquário, retrógrado, né? Ele também está nos lembrando de algumas questões aí pandêmicas que a gente viveu, porque Saturno em Aquário é a restrição do coletivo. Saturno passou muito tempo em Aquário enquanto estávamos na pandemia, né? Lembra? Ele passa 2 anos e 4 meses em cada signo, né? Então, ficou bastante tempo aí nos lembrando e nos trazendo uma sensação de aprisionamento social muito forte. Então pode ser que questões vinculadas a isso elas apareçam, né? E principalmente também alguma questão envolvendo grupos aí também de forma mais saturnina, como cobranças, enfim, algo nessa linha, né? A gente tem um Áries que está bem ativo aí no céu, né? Com Júpiter, com Marte também, Vênus e Urano em Touro, com Mercúrio também em Touro já direto, né? Indo para Gêmeos, Sol tá em Gêmeos, enfim, né? E a Lua em Virgem, Lua crescente. Esse portal, Carla, 666, confesso que eu não sou tão ligado aos portais assim com relação aos números dos dias, tá? Mas o número 6, ele representa a nossa emocionalidade, né? Então leva para esse lugar também, se eu não me engano, vou até confirmar aqui agora, da emocionalidade mesmo, né? Então um dia onde nós temos, né, 666, além do simbolismo oculto, né, desse 666, também eu vejo que há uma predominância dessa energia do 6, que fala sobre a questão mais emocional, né, como eu vi aqui agora, realmente, né, é um número que está muito ligado ao lar mesmo, assim, né,
enfim, nessa linha. Então eu vejo como um olhar muito grande para dentro da gente mesmo, né? E entendendo, olhando para aquilo que faz mais sentido também em termos de responsabilidade, o que está de fato mais conectado com aquilo que eu quero fazer no mundo, né? Saturno nos lembrando disso também. Mas o que eu diria, principalmente para vocês aproveitarem aliás, amanhã, digo, a gente vai ter a entrada da lua nova, da lua crescente, perdão, em Virgem, gente. Então, uma lua crescente em Virgem, trazendo muita força para trabalhar na matéria, para a forma das coisas, maravilhoso mesmo, assim, muita força para trabalho aí nessa semana, tá? Grande intensidade nesse sentido. E também a gente está presenciando aí como plano de fundo da semana uma conjunção entre Vênus, Afrodite e o deus da genialidade, dos insights, que é Urano, né? Então, é uma semana onde vários insights muito preciosos para negócios, relacionamento, muitas questões nessa linha tendem a se mostrar com uma abertura bem grande, tá? Ainda mais por Saturno estar ali em Aquário, né, retrógrado, a gente vai se deparar com algum tipo de mudança muito forte, inclusive em termos de responsabilidade, né? E eu vejo até como um certo alívio, tá? Olhando o céu da semana como um todo, né? Então, é isso. Terminando minha segunda revolução de Saturno, agora ele faz aspectos com meus planetas na casa 5, meus planetas na casa 5 e na casa 8. Jack Selbach. A segunda revolução de Saturno, né? É forte mesmo. 56? É isso? Gente, enfim. Live de hoje vai ficar salva. Gratidão pela presença de todos vocês. Foi muito massa. Adoro falar sobre esse tema aí. É fantástico mesmo. E quem não assistiu inteira, eu falei de todos os setênios, tá? Do 0 aos 63. E depois também dos 63. Então, se você quer saber sobre o seu próprio setênio, a sua própria idade, é só assistir a live, caso não tenha visto ainda. E se você quer que alguém que você conhece saiba mais sobre esse conhecimento simbólico aí dos setênios, manda para a pessoa, tá bom? Que certeza que ela vai gostar bastante também e vai fazer bastante sentido para ela. Às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com as crises que estão vivendo, sem saber que estão numa fase de crise mesmo. Então, se você conhece alguém que está passando por isso de certa forma, né? Exemplo ali com os 28 anos, né? Com os 35 para os 42, que é naturalmente uma fase de transição, de crise, manda para ela pelo menos entender que, cara, beleza, é normal, né? Eu tô vivendo um ciclo na minha vida, eu tô ciclando de forma humana aqui na minha vida. Somos seres humanos encarnados na matéria, né? Tem a parte cíclica até na nossa própria vida também. Então, é isso. Eu tô usando aqui as minhas anotaçõezinhas para falar tudo bem certinho para vocês também. E é isso, tá? Ju Laurindo, quando vai ter live de novo? Eu faço toda semana, segunda-feira, às 21h21, tá? Fiquei umas 3 semanas fazendo em horários diferentes, mas geralmente é toda segunda, 21h21. Tá bom, querida? Mas é isso. Gente, fiquem com Deus. Um beijo em vocês. Obrigado pela presença de todos vocês. E a gente conversa. Vou postar nos meus stories uma mostrando essa questão do gráfico dos setênios, né? Então, a questão biológica, espiritual e anímica, né? O encontro dessas curvas todas aqui. Tá bom? Muito bonito, fantástico. Tamo junto, gente. Fiquem bem, com Deus. Até a próxima live. O Trovador tá indo aqui. Um beijo em vocês.